E aí o pessoal desenvolver também um projeto próprio, né? Exato. Que também Então, tem essa... E o pessoal pergunta muito aqui isso, que é, tipo, qual a diferença entre, ok, o pessoal coloca pró e contra, qual a diferença, tal, de agência in-house ou empresa, né? E aí até falo, pessoal, empresa é um pouco diferente porque você tem a sua empresa e aí você vai ter que tentar encontrar skills e recursos ali para conseguir crescer. Que eu super recomendo SEO, porque eu acredito em SEO. Mas de uma maneira geral, a gente tem essa diferenciação entre, puta, fui trabalhar numa empresa ou fui trabalhar numa agência, né? Então, assim, hoje qual a sua opinião, tipo, da diferença pro profissional? Boa. Eu falo para todos os meus alunos que todos precisam, em algum momento, passar numa agência. A agência otimiza o seu tempo de aprendizado. A sua curva de aprendizado, que seria assim, na agência faz isso aqui. Tá. Porque você vai lidar com diversas plataformas, diversos cases. Você vai Sim. ter e-commerce, você vai ter portal de notícia, você vai ter blog, você vai ter Tudo, né? sites, você vai ter WordPress, Nuvem Shop, Magento. Enfim, você vai ter uma Sim. variedade muito grande de todas as... Se você tiver uma empresa, o cara tem um Magento como e-commerce e tem, sei lá, um Drupal como conteúdo, como CMS, ele só vai saber esses dois. Exatamente. Agora, você tá numa agência, você tem putz, vou aprender WordPress porque tem outro cliente que é WordPress, tem um cliente que tem VTEX, tem um cliente que tem uma outra plataforma, Shopify. Então você acaba aprendendo um pouco de tudo, Exatamente. Né? E, por exemplo, eu na B2W, eu entendia muito bem de SEO, fiquei 4 anos na B2W, então eu já tinha um entendimento muito bom de SEO, mas eu não via WordPress, tipo, porque lá é uma plataforma própria. Sim. Imagina você ter feito 4 anos de SEO e não conhecer o layout do WordPress. E aí foi quando eu comecei a pegar freela por fora na B2W, porque eu entendi que lá dentro eu teria uma limitação de plataforma, de isso, daquilo. Tanto que eu tive experiências em agências e eu falo, foram muito boas para eu conseguir conhecer outros cenários, abrir a cabeça ali para outras possibilidades, entender. Às vezes você tem 2 clientes que são e-commerce em plataformas diferentes, não são de nichos iguais, mas que às vezes você tem uma sacada numa plataforma que ajuda para outra, ou você tem uma sacada num nicho que te ajuda em outro, então você consegue ver muitos cases ao mesmo tempo sendo construídos. Sim. Isso pra agência. Só que a agência é uma confusão em termos de demanda. A gente tá trabalhando ali com vários clientes. Você tá um dia olhando pra uma loja de cosmético, no outro dia você tá falando sobre painel solar e no outro dia você tá vendendo geladeira e televisão. Isso aí. Então, exatamente. Então, tem gente que não consegue acompanhar. Eu gosto. Eu, particularmente, eu sinto falta, por isso que eu gosto dessa vida caótica, né? Eu gosto. Muito bom. Eu gosto muito dessa forma dinâmica. Mas tem gente que prefere ali um negócio mais tranquilo. A carreira em empresa é uma carreira que eu vejo que as pessoas precisam se aprofundar mais em SEO. Tipo, em agência, você sempre tem o que fazer pelos seus clientes. Dentro da empresa, você vai ser muito mais testado, porque você vai fazer ali o que você já fez para todos os seus clientes, vai ter ficado 6 meses na empresa. E agora? Então, você precisa ir muito mais a fundo, entender o produto, entender a empresa, entender o que você está fazendo ali e vincular muito mais as estratégias a negócio. Legal. Então, se fosse indicar, eu indicaria para a pessoa entrar como analista júnior a pleno numa agência. Legal. E depois, se a pessoa não tiver satisfeito em agências, construir uma carreira numa empresa. Legal. Eu vejo muito eu vejo muito que funciona, mas assim, eu vejo muito gente também, caso de gente que se amarra em trabalhar em agência. Eu me amarrava em trabalhar em agência. Enfim, eu saí porque eu queria um desafio novo e tudo mais. Mas eu fiquei anos trabalhando em agência e pra mim é muito legal, porque você tem essa variedade de coisas, exatamente, né? Essa diversidade de nichos pra atuar. Então, vai depender do perfil da pessoa. Perfeito. O ponto positivo da empresa, mais do que tudo, eu acho que é a questão salarial e a questão de plano de carreira. Que consegue, hoje em dia, ter uma projeção um pouco melhor, você entende mais, tipo, são poucas as agências que oferecem um plano de carreira estruturado para quem tá entrando. Perfeito. E muitas das empresas já têm isso. Então, né, você se aplica ali a mais um molde que a empresa já criou.
Então, para quem gosta de estabilidade, eu acho que a empresa é um lugar mais seguro. Legal. Eu gosto mais Sim, da doideira, né? Exatamente. Que tem algumas empresas também que são caóticas, né? Ah, lembrando, com né? certeza, Não é com só certeza. Assim, né? Mas eu, voltando até um pouco, né? Acho que a principal diferença entre agência e empresa para SEO, você tem algumas questões que são importantes, mas assim, de uma maneira geral, agência eu acho que você começa ganhando menos, só que você ganha mais em aprendizado. Exatamente. E no final é isso, né? É uma troca, né? E a empresa você vai ganhar mais, mas você não vai aprender tanto. E eu vejo, tipo, o conteúdo... E vai ser mais testado em empresa também. Nós somos professores, damos aula, tem curso, etc. Então, a gente acredita em conteúdo, em aprendizado, em cultura, né? Então, eu sempre falo, se a pessoa puder investir mais tempo numa agência, ela provavelmente vai aprender muito mais. Sim. E ela está investindo em si própria. Então, acho que esse é um ponto importante, que você falou, começa numa agência. Só que a agência é caótica. Por padrão, nem todas as agências são assim, mas por padrão, mas uma agência é caótica. Eu juro por Deus, eu olho pra você e falo, é muito difícil que a sua seja caótica. Você é muito organizado, você é muito bom de definição de processo. Toda vez que eu falo com você, sim, e aí você fala de algum processo, eu fico assim. É que assim, a gente não é uma agência tradicional. Então esse é um ponto importante. Por exemplo, eu conheço várias agências tradicionais. Eu sei como funciona o negócio. Caos. Caos. Mas assim, aí é um pouco de caos também ali. Eu acho que a gente sempre tem um pouco de caos, mas eu acho que é um ponto legal, porque eu comecei como consultor, se for ver, na verdade, né, em SEO, e fui evoluindo. E eu não queria até ter agência, mas foi evoluindo de um ponto que eu fui crescendo. Então, na nossa agência, o trabalho é um pouco diferente. Ou seja, a gente tem um plano de carreira. Porque normalmente a gente contrata redatores. A gente gosta que a pessoa escreva, entenda do tema. E aí a pessoa vai crescendo, vai virar um analista. E aí, tipo, vai evoluindo. E, na nossa agência, a gente faz um trabalho muito de contas personalizadas, que é o quê? A gente tende a manter um analista por conta, que é diferente, normalmente, de agências tradicionais, que você faz um esquema Ford ali. Você tem que trabalhar como uma fábrica, juntando as coisas para oferecer um serviço agregado para o usuário. A gente sabe que a gente tem um preço diferenciado no mercado, então cobramos mais caro, mas eu coloco um cara integral ali para trabalhar. Muitas vezes é um plano de 100 ou de 200 horas, ou seja, uma pessoa que está dia sim ou dia não na sua conta. E aí, por isso, ela vai entender um pouco mais. E aí, é lógico, essa pessoa vai ganhar muito mais do que um analista lá que tá fazendo 10 coisas diferentes todo dia, que você falou. Vender geladeira num dia, né? Depois cosmético, e depois de ir lá num pet, você fica doido. Aí, outra coisa, a pessoa que tá numa loja de suplemento, tá todo dia lendo, entendendo sobre suplemento. Então, por exemplo, tem o Gabriel. O Gabriel, ele tava numa empresa que era, tipo, de saúde, né? E agora ele mudou pra energia solar, mas ele tava numa empresa de saúde. Esse cara escreve qualquer coisa que você imaginar, tipo assim, como se fosse um médico. Porque ele passou, tipo, 4 anos escrevendo sobre saúde. Ele entendia do assunto. Se precisar tomar um remédio, você não liga pro médico, liga pro Gabriel. Liga pro Gabriel, fala, pô, Gabriel, e aí, o que eu faço aqui, entendeu? Então isso é legal, porque ele aprendeu. Que aí vem até um pouco lá da discussão de EAT que a gente fala do Google, né? Porque muitas vezes você quer a pessoa que seja preeminente no mercado, né? Que tenha... Mas muitas vezes um autor, que pode ser um jornalista, se ele tá sempre escrevendo sobre o mesmo assunto, esse cara manja pra caramba do assunto. Então eu falei com o Eric. O Eric tava falando ali que ele começou a escrever muito, salvo engano, tá? Posso estar errado, a gente volta no corte lá dele, mas salvo engano, teve uma época que ele escrevia muito sobre biologia e baleias. Eu tenho certeza que ele falou baleia ali, né? E ele entendia sobre o assunto. Então olha só que interessante. O cara, tipo, formação de jornalista. E ele começou a escrever sobre baleias e ele virou especialista praticamente em baleias, porque ele escreve e ele lia e ele estudava sobre o assunto todo dia. Então isso é muito legal. Então a gente acredita nisso lá, que toda vez que a pessoa manja de um assunto, ela não só vai escrever melhor, mas ela vai fazer uma análise melhor, entendeu? Mas a gente tenta fazer uma variação para que a pessoa também tenha áurea de agência no sentido de ter variações de experiências. Sim. Né? Então às vezes a gente troca de conta, a gente pega plataformas que são similares, a gente deixa a pessoa evoluir. Então, muitas vezes tem analistas que tem 100 horas numa conta grande e tem 50 numa conta pequena. Ah, legal. Porque aí, tô numa VTEX e tal, deixa eu pegar um e-commerce aqui em WordPress pra tocar, que é uma continha pequena, mas, vamos aprender WordPress. Então, isso é legal também, a gente tenta dar oportunidade pras pessoas. Acho que isso é muito legal. Mas não é o padrão. Acho que, né, a gente conhece o mercado. Exatamente, é isso que eu tô falando. Não é o padrão. O padrão você tem que equilibrar 10 pratos, atender 7 clientes e... Enfim. Eu não sei qual é o nome disso, mas basicamente o que você tá falando, Ju, é aquele... Como que é? O equilibrista chinês dos pratinhos, né? Você fica ali com os pratinhos equilibrando tudo, né? Muito bom, nessa vibe.